Olá, queridos, Shalom, que Deus vos abençoe de forma especial e grandiosa. Nós estamos aqui para mais uma aula aqui do nosso curso básico em teologia e hoje nós estaremos dando continuidade aos profetas maiores e falaremos hoje sobre o profeta Ezequiel. Para a gente iniciar aqui, nós vamos orar ao Senhor e vamos agradecer a Deus. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez poder expor a tua palavra e trazer ensino, propósito ao coração dos teus filhos. Nós lhe rendemos graças porque tu és bom e a misericórdia do Senhor dura para todo sempre. Amém. Queridos, então vamos lá. Eu sempre começo dizendo para os irmãos que essa separação entre profetas maiores e profetas menores não se dá pela importância dos profetas em si, né? Porque um é maior do que o outro, não, mas pelo período que ele profetiza, pelo espaço de tempo, pelo o tamanho do livro, né? Então nós dividimos os livros proféticos, eles têm 17 livros proféticos, e os proféticos são divididos em dois grupos de profetas maiores e menores, sendo que os profetas menores têm 12 livros e os profetas maiores 5 livros. Os 5 livros dos profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Então, 5 livros. Hoje nós vamos falar sobre Ezequiel, tá bom? Então, Ezequiel, você que está com a sua apostila, a página é a 99. Vamos lá? Livro de Ezequiel, o autor é o Ezequiel, né? A data do livro é entre 590 e 570 a.C. E o tema do livro é Juízo e a Glória de Deus. O juízo e a glória de Deus. As palavras-chave que aparecem em Ezequiel: julgamento, bênção, responsabilidade moral e individual. Responsabilidade moral e individual. O texto-chave aqui de Ezequiel 36, do 24 ao 28. Vamos ler Ezequiel 36, do 24 ao 28. Vamos lá. Ezequiel 36, do 24 ao 28. Que diz assim, ó: E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei a água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra, e vos darei o coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Que texto profético, né? Falando de purificação, falando de novo nascimento, falando de restauração, falando de transformação, tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne. Meu Deus, que texto profético, né? Colocar o Espírito, lhe dar o Espírito. Então, esse é o texto chave para o nosso estudo de hoje. O contexto histórico do livro de Ezequiel é a Babilônia. Durante os primeiros anos do exílio babilônico, Nabucodonosor levou cativos os judeus de Jerusalém para a Babilônia em 3 etapas. Em 605 a.C.,
jovens judeus escolhidos foram deportados para a Babilônia, entre eles Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Na segunda etapa, em 597 a.C., 10.000 cativos foram levados à Babilônia, estando Ezequiel entre eles. E na terceira etapa, em 586 a.C., as forças de Nabucodonosor destruíram totalmente a cidade, o templo, e a maioria dos sobreviventes foi transportada para a Babilônia. Então, isso aqui é muito importante. Como que se deu o cativeiro de Israel em Babilônia? Quais foram as etapas que o povo de Israel foi transportado à Babilônia? Depois de Nabucodonosor ter entrado em Jerusalém, e depois de Nabucodonosor ter dominado a Jerusalém, ele vai conduzir a nação, o povo de Israel, os judeus, à Babilônia em 3 etapas. Em 605 a.C., na primeira etapa, quem vai ser levado são jovens educados, jovens com boa capacidade, grande parte deles de família real, de famílias importantes de Jerusalém. Por quê? Porque Nabucodonosor colocará esses jovens para servir no palácio, para servir na região da monarquia, né? Então esses jovens são educados, são inteligentes, são de boas famílias. Na segunda etapa do transporte desses judeus, em 597 a.C., vão ser levados ao cativeiro coisa de 10.000 pessoas. E Ezequiel está no meio deles, né? Ali estarão sacerdotes, família de levitas. Ezequiel está no meio deles. E só na terceira etapa, em 586 a.C., é que Nabucodonosor vai destruir Jerusalém, destruir o templo, e aqueles que foram remanescentes, que ficaram vivos, ele vai conduzir para Babilônia, ok? Ezequiel ocorreu durante a hora mais tenebrosa da história do Antigo Testamento, os 7 anos que precederam a destruição, em 586 a.C., e os 15 anos seguintes. O livro provavelmente completou se completou em cerca de 570 a.C. Então, Ezequiel vai ser escrito em um período tenebroso, né, de Israel. Por quê? Porque olha essa data que o escritor pontua. 7 anos que precederam a destruição, né? Então, 7 anos antes da destruição total da cidade de Jerusalém, e 15 anos depois, né? Os 15 anos deles no cativeiro. Então é um período tenebroso, e o livro se completa por volta de 570 a.C. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, né? E o nome do profeta fala muito do que ele vai profetizar, do que ele vai representar, né? Em um período tão doloroso para Israel, que pagava o preço dos seus pecados, ser fortalecido por Deus era o motivo deles ainda permanecerem vivos e permanecerem de pé, né? Ezequiel era de uma família sacerdotal, ou seja, de uma família de levitas, né? E por conta disso, ele também estava sendo preparado para ser um sacerdote. Olha o que diz. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E passou os 25 primeiros anos de sua vida em Jerusalém. Então veja como é importante. Nós sabemos que esse ministério sacerdotal, ele passava de pai para filho, né? Ele era entregue como legado, como descendência de uma família sacerdotal.
O sacerdote, ele começava a exercer essa função aos 30 anos. Então ele se preparava do início da vida até os 30 anos para começar a desenvolver o seu ministério. Eu abro aqui um parêntese, né? Quer dizer, Jesus, ele começou o seu ministério também aos 30 anos e ele morreu aos 33 anos. Então isso quer dizer que Jesus teve 3 anos de ministério. Ele se prepara 30 anos para 3 anos de ministério. Se prepara muito tempo para um ministério curto. Qual é a dificuldade que nós vivemos hoje? É que as pessoas hoje se preparam pouco tempo para um ministério longo. Quantas pessoas que aceitaram a Cristo, se batizaram, estão no primeiro amor, glória a Deus, mas ainda são neófitas, ou seja, ainda são novos convertidos. Eles ainda não têm entendimento da palavra, não têm relacionamento com Deus e experiência para o ministério. Mas ele recebe uma revelação de que ele vai ser um profeta, de que ele vai ser um pastor, e ele entende que aquilo é imediato, então ele quer imediatamente exercer o ministério. Isso faz com que ele tenha um tempo muito curto de preparação para um período muito longo de ministério. Ele está fadado ao fracasso. Naquele período se preparava muito tempo para um ministério curto. Hoje se prepara pouco tempo para um ministério longo. As pessoas acabam ficando fadadas ao fracasso. Então olha isso. Quando Ezequiel vai à Babilônia, a Bíblia diz que ele passa os primeiros 25 anos da sua vida em Jerusalém, para depois ir à Babilônia. Então ele já estava no final da preparação para exercer o ministério sacerdotal, quando o cativeiro vai mudar o destino dele, vai mudar o futuro dele. Algumas vezes Deus vai fazer isso na nossa vida, né? Nosso cativeiro, nossas adversidades, nossos desertos, é um trabalhar de Deus para mudar o nosso futuro, nosso destino, para que Deus nos alinhe, nos alinhe à vontade dele, para que ele possa cumprir a promessa sobre a nossa vida, né? Estava se preparando para o trabalho sacerdotal no templo quando foi levado prisioneiro para Babilônia em 597 a.C. Uns 5 anos mais tarde, aos 30 anos, Ezequiel capítulo 1, 2 e 3, Ezequiel recebeu sua chamada profética da parte de Deus. E a partir daí, ministrou fielmente durante 22 anos, pelo menos. E sucedeu que no ano 27 no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo, Ezequiel 29, 17. Então olha como é que é poderoso isso. Ele vai à Babilônia por volta de 25 anos e por volta de 30 anos ele vai começar o ministério. Só que o ministério dele não é o que ele se preparou durante toda a vida. Não é o que ele esperava. Ele esperava ser um sacerdote, por ser de uma família sacerdotal. Mas quando Deus o chama para o ministério profético. Então Deus muda o rumo, Deus muda o percurso, Deus muda a chamada. Por quê? Porque tudo está na mão de Deus. Deus faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Nós nos preparamos aqui, nós estudamos, nós nos dedicamos, nós oramos, mas Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Por quê, pastor? Porque Ele é Deus. Ele tem o controle de tudo. Ezequiel tinha 17 anos quando Daniel foi deportado e, portanto, os dois eram praticamente da mesma idade. Então, veja, Ezequiel era contemporâneo de Daniel. Daniel foi conduzido ao cativeiro primeiro que Ezequiel. Ele foi na primeira leva, Ezequiel foi na segunda leva. Quando Daniel foi na primeira leva para o cativeiro, Ezequiel tinha por volta de 17 anos. Isso coloca Daniel e Ezequiel praticamente da mesma idade. Lembrando que Ezequiel vai ao cativeiro aos 25. Então, dos 17, quando Daniel vai, aos 25, quando Ezequiel vai, são 8 anos. Ezequiel fica mais 8 anos em Jerusalém. Ezequiel e Daniel foram contemporâneos também do profeta Jeremias, porém mais jovens do que ele. E provavelmente foram por ele influenciados
por ser profeta mais velho em Jerusalém. Olha o que diz Daniel 9:2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então veja, Jeremias também é contemporâneo de Daniel e de Ezequiel. Jeremias também é contemporâneo de Daniel e de Ezequiel. Fato. Porém, Daniel e Ezequiel são mais jovens e Jeremias é mais velho. É fato que tanto Daniel quanto Ezequiel foram influenciados pelo ministério profético de Jeremias. Então, o ministério profético de Jeremias foi tão relevante que o ministério profético de Jeremias influenciou outros profetas. Outro ponto importante é a referência que, por exemplo, Daniel faz no capítulo 9, versículo 2, sobre o profeta Jeremias, reconhecendo as palavras de Jeremias e dizendo que ele entendeu que o período do cativeiro seria 70 anos pela boca do profeta Jeremias. Isso faz com que nós entendamos que tanto Daniel quanto Ezequiel reconheciam o ministério do profeta Jeremias, que era já um ministério muito conhecido no meio do povo de Deus, no meio de Israel, no meio dos judeus. E eles liam aquilo que Jeremias produzia. Eu quero que você entenda, e a gente precisa ter humildade para isso, a nossa geração, de entender que alguém chegou primeiro do que nós. Deus levantou homens, mulheres de Deus, que foram pessoas que deram fruto, que chegaram primeiro, que quebraram pedra, né? Eu costumo dizer o seguinte: hoje nós temos a facilidade da internet, hoje nós temos o telefone, hoje nós temos o avião, hoje nós temos muitas facilidades para pregar o evangelho em todo mundo. Mas os que vieram, os que nos antecederam, pregaram o evangelho em cima de um jumento, viajavam em cima de um jumento, de uma bicicleta, por dias, por horas, caminhavam, sabe? Com toda dificuldade, eles trouxeram o evangelho e o evangelho se expandiu pela vida desses homens. Nós vamos reconhecer, nós vamos honrar. Por quê? Porque essa humildade é que nos fará chegar a lugares altos. Então, olha, eu estou vendo Daniel, também Ezequiel, reconhecendo o ministério do profeta Jeremias. Olha que interessante. Quando Ezequiel chegou à Babilônia, Daniel já era bem conhecido como homem de elevada sabedoria profética. Ezequiel refere-se a ele 3 vezes no livro Ezequiel 14, Ezequiel 28, Ezequiel 24. Ao contrário de Daniel, Ezequiel era casado e vivia como um cidadão comum entre os exilados judeus junto ao rio Quebar. Então, vamos pontuar. Quando Ezequiel chega, 8 anos depois de Daniel, Daniel já era reconhecidamente tido como um homem de sabedoria, como um profeta, né? E por conta disso, Ezequiel vai citar a Daniel pelo menos 3 vezes. Daniel era solteiro, né? Ao contrário de Ezequiel, que era casado. Ezequiel casado, Daniel solteiro. Outra coisa interessante é que Daniel, ele exercia seu ministério na monarquia. Ele estava no palácio, né? Enquanto Ezequiel estava junto com os cativos acampados no rio Quebar. Então, quer dizer, Ezequiel certamente que não teve os privilégios que Daniel teve. E Daniel, mesmo diante de privilégios, resolveu não se contaminar, né? O livro de Ezequiel está bem organizado, seus 48 capítulos dividem-se naturalmente em 4 seções principais. Então, o livro de Ezequiel é um livro bem organizado que se divide em 4 seções. Primeira seção é a seção introdutória. Descreve a poderosa visão de Ezequiel, a visão que Ezequiel teve da glória de Deus, do trono de Deus, né? Isso está no capítulo 1. E o encargo divino que o profeta recebeu para o seu ministério profético, que está no capítulo 2 e capítulo 3. Então, quer dizer, capítulo 1 trata da visão do trono, da visão da glória de Deus, e o capítulo 2 e o capítulo 3
vai tratar do ministério, né, do chamado desse profeta, né? Essa primeira sessão, nós chamamos de sessão introdutória. A segunda sessão contém as mensagens contundentes de Ezequiel sobre o juízo vindouro e inevitável, né, pastora? De Judá e Jerusalém, devido suas obstinadas rebeldias e apostasias. Isso começa no capítulo 4 e vai até o capítulo 24. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós chamamos de sessão introdutória, porque ele vai falar sobre a visão, sobre o chamado. A segunda sessão vai do capítulo 4 ao capítulo 24, ele contém mensagens firmes, confrontativas, contundentes de Ezequiel sobre o juízo vindouro que seria inevitável a Judá. Durante os últimos capítulos, os 7 anos de Jerusalém, 593 a 586 a.C., Ezequiel advertiu os judeus de Jerusalém e os cativos de Babilônia que não deveriam alimentar a falsa esperança de que Jerusalém sobreviveria ao julgamento. Os pecados passados e presentes de Jerusalém provocaram a sua segura ruína. Ezequiel trombeteia a sua mensagem profética de juízo através de várias visões, parábolas e atos simbólicos, né? Os capítulos do 8 ao 11 descrevem como Deus levou Ezequiel a Jerusalém numa visão para profetizar contra a cidade. No capítulo 24, a morte da querida esposa do profeta serviu de parábola e sinal de destruição de Jerusalém. Então, olha, do capítulo 8 ao capítulo 11, Ezequiel vai narrar em forma de parábola a morte da sua esposa, e isso também vai ser uma mensagem transmitida para Judá, para Jerusalém, né? A terceira sessão, que vai do capítulo 25 ao capítulo 32, contém profecias de juízo contra 7 nações estrangeiras que se alegravam na calamidade de Judá. Na profecia sobremaneira longa contra Tiro, aparece uma descrição mascarada de Satanás, Ezequiel 28, do 11 ao 19, como verdadeiro agente por trás do rei Tiro. Então vamos lá. Na terceira sessão, que também contém mensagens de juízo, mas essas mensagens pontualmente às nações estrangeiras que se regozijavam da calamidade, da dor, das angústias de Judá pelo preço dos seus pecados, Deus vai falar sobre o juízo dessas nações estrangeiras. E aí o profeta pontua em um texto mais longo, no capítulo 28, sobre Tiro, né? E esse texto é o mesmo texto utilizado para narrar as características de Satanás. Ou seja, por trás desse texto estão também as características, né, de Satanás, né? O rei Tiro mascara Satanás, né? É muito bom que você leia Ezequiel 28, do 11 ao 19. A seção final do livro de Ezequiel, a última sessão, vai do capítulo 33 ao capítulo 48 e assinala uma transição na mensagem do profeta, que mudou do terrível juízo para o consolo e a esperança futura. Depois da queda de Jerusalém, Ezequiel profetiza a respeito do avivamento, do restaurações futuras, quando então Deus será verdadeiramente pastor de seu povo e dará aos seus um novo coração e um novo espírito. Nesse texto surge a famosa visão de Ezequiel de um exército de ossos que ressuscitam mediante a mensagem profética. Isso aqui é muito profundo, isso aqui é muito profético. Então, quer dizer, Ezequiel, agora, na seção final do livro, ele não termina o livro com juízo. Ele já falou do juízo de Judá, ele já falou do juízo de Jerusalém, do preço dos pecados de Israel. Ele já falou do juízo de Deus para as nações estrangeiras, e agora na seção final ele vai falar de restauração.
ele vai mudar a mensagem de terrível dia do Senhor para o consolo, para a esperança futura, né? Então, ele vai falar sobre a manifestação do Messias, sobre a transformação dos corações, sobre um novo espírito, né? Sobre nascer de novo, né? Águas que purificam. E ele vai falar, se utilizando de Ezequiel 37, ele vai falar sobre o vale de ossos sequíssimos, né? Que é Deus trazendo a vida de novo, tanto a nação de Israel quanto a nação de Judá. Ok? Vamos lá? Vamos continuar aqui. Qual é o propósito? Qual é o propósito do livro? O propósito das profecias de Ezequiel foi duplo: entregar a mensagem divina do juízo ao povo apóstata de Judá e de Jerusalém e às 7 nações estrangeiras ao seu redor. E segundo, conservar a fé do remanescente fiel a Deus no exílio, concernente à restauração de seu povo, segundo o concerto e a glória final do reino de Deus. Então, um propósito duplo. O primeiro, ele declara juízo. O segundo, ele declara aos remanescentes a restauração e a salvação. É importante dizer isso. Nem sempre a gente vai pregar o evangelho para salvação. Claro que nós queremos salvar as almas, mas é importante que o evangelho seja pregado tanto para a salvação quanto para a condenação. Quando eu prego o evangelho, eu estou fazendo a palavra de Deus ser conhecida e o nome de Deus ser glorificado. Quando alguém aceita a palavra, essa palavra foi ministrada a ele para a salvação. E quando ele a rejeita, no tempo do juízo, ele não vai poder dizer que não ouviu a palavra. Então essa foi pregada para ele para a condenação. Isso relata bem o propósito de Ezequiel. Falando um pouco sobre o autor, o livro claramente atribui suas profecias a Ezequiel. O uso do pronome pessoal eu, através do livro, juntamente com a harmonia estilística e a linguagem, indicam a autoria exclusiva de Ezequiel. Então, quer dizer, esse pronome pessoal eu, né, falando na primeira pessoa, demonstra realmente que quem escreveu o livro foi o profeta Ezequiel. As profecias de Ezequiel têm datas exatas por causa de sua organização em datá-las. Seu ministério começou em 593 a.C. e continuou pelo menos até a última profecia registrada em 571 a.C. Ezequiel, Deus fortalece, foi chamado para ministrar como profeta durante o cativeiro, proclamando a mensagem de Deus aos exilados, ao mesmo tempo em que Jeremias pregava em Jerusalém. Ezequiel ministrou durante 27 anos, pelo menos. O cativeiro babilônico de Judá durou aproximadamente 70 anos. Ezequiel era sacerdote. Ele recebeu sua chamada profética 4 anos depois de chegar à Babilônia. Certamente estabeleceu-se junto ao rio Quebar, possivelmente um canal navegável ligado ao rio Eufrates, cerca de 80 quilômetros a sudoeste de Babilônia. Sua missão era expor a razão do cativeiro e predizer a queda de Jerusalém, levar ao povo exilado de volta a Deus e evitar a esperança dos exilados mediante a promessa divina de sua restauração. A data chamada de Ezequiel veio em 593 a.C., o 5º ano do reinado de Joaquim, e a última data por um oráculo, Ezequiel 29:17, é provavelmente 571 a.C., fazendo de seu ministério cerca de 20 anos de duração. A morte de sua esposa ocorreu ao mesmo tempo da destruição de Jerusalém, em 587 a.C. Exilado por ocasião do segundo cerco de Jerusalém, ele escreveu para aqueles que ainda em Jerusalém, por volta de sua iminente e completa destruição, incluindo a partida da presença de Deus, partes foram também aparentemente escritas após a destruição de Jerusalém. Vamos lá. O livro de Ezequiel ante ao Novo Testamento. A mensagem dos capítulos 33 a 48 concerne, em síntese, a futura obra redentora de Deus, conforme revela o Novo Testamento. Fala não somente da restauração física de Israel, a sua terra, como também a sua restauração final, futura.
isto é, sua plena realização reservada por Deus como Israel espiritual, junto às nações, como resultado de missões. Como resultado de missões. Para a gente terminar aqui o livro de Ezequiel, que é um livro realmente muito produtivo, a gente encontra algumas características especiais em Ezequiel. Para ser mais exato, 7 características especiais que nos ajudam a entender o livro de Ezequiel. Veja lá, a primeira característica: contém um grande número de visões surpreendentes, de parábolas arrojadas e de ações simbólicas e excêntricas, como um meio de expressão da revelação profética de Deus. Então, primeiro, o livro de Ezequiel é um livro que tem parábolas, que tem visões, né? Visões surpreendentes. Segundo, seu conteúdo é organizado e datado com cuidado. Registra mais datas do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Então, segundo, o livro de Ezequiel é organizado, ele é datado, o que facilita a organização histórica do livro. Nenhum outro livro do Antigo Testamento tem o seu conteúdo tão organizado quanto o livro de Ezequiel. 3. Duas frases características ocorrem do começo ao fim do livro. Primeira, então saberão que eu sou o Senhor. 65 ocorrências com suas variantes. Então saberão que eu sou o Senhor. Segundo, a glória do Senhor. 19 ocorrências com suas variantes. A glória do Senhor. Então, se tem alguém que fala da glória do Senhor, esse alguém é Ezequiel, ok? 4. Ezequiel recebe de Deus, de modo peculiar, os nomes de Filho do Homem e Atalaia. Filho do Homem. Quer dizer, revela alguém que é um canal de Deus, é homem, mas Deus usa, é um atalaia, é um mensageiro, é um canal, né? 5. Este livro registra 2 grandiosas visões do templo. Uma delas mostra o profanato e a beira da destruição, e a outra purificado e perfeitamente restaurado. Então, olha, 2 visões distintas, Ezequiel 8 e Ezequiel 40. Um demonstra a profanação do templo, um templo profanado, um templo destruído, e a segunda visão, a restauração do templo. Vamos lá. 6. Mais do que qualquer outro profeta, Ezequiel recebeu ordens de Deus para identificar-se pessoalmente com a palavra profética, expressando-a através do simbolismo profético. Então, olha, mais do que qualquer outro profeta, Ezequiel recebeu ordens de Deus para identificar-se pessoalmente com essa palavra profética, né? Ele vai expressar isso através de simbolismos proféticos, né? Das visões que Deus o entrega. E por fim, o 7º, Ezequiel salienta a responsabilidade pessoal do indivíduo e sua responsabilidade diante de Deus. Então, quer dizer, esse indivíduo que está vivendo tudo que está vivendo, né? Que está passando tudo que está passando, ele não é simplesmente fruto de uma geografia. Ele tem sua responsabilidade. Ele contribuiu por tudo aquilo e só ele pode alinhar-se para viver o novo de Deus, né? Então, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Quando a gente olha para a visão de Ezequiel, a visão da glória de Deus, né? Ezequiel capítulo 1, do 1 ao 28, Ezequiel recebe uma visão da glória e da santidade de Deus. As visões de Deus, né, como ele chama no versículo 1, eram fundamentais a fim de prepará-lo para a obra a quem o chamava. Recebeu sua visão junto ao rio Quebar, versículo 3, que era um canal navegável derivado do Eufrates, acima da Babilônia, que desaguava no Tigres. Então, ele chama, né, de as visões de Deus. Foi muito importante para Deus
mostrar, dar sentido, dar propósito para Ezequiel. Veja o que aparece na visão, versículo 5. 4 animais. Estes seres viventes se identificam muito com os querubins. Ezequiel 10, 20. Então, 4 animais, e pelo que fala o texto, eles se identificam muito com os querubins. Portavam-se cada um deles no meio de cada lado de um quadrilátero. Suas asas estendidas tocavam os ângulos deste quadrilátero. Cada querubim tinha 4 rostos. Os rostos de homem, de leão, de boi e de águia representavam a criação por Deus dos seres viventes. Apocalipse 4, 7. O Espírito, versículo 12. Os querubins são dirigidos pelo Espírito, que sem dúvida se refere ao Espírito de Deus, né? Então, a primeira parte da visão, versículo 5, esses seres viventes que Ezequiel narra, que se assemelham muito com os querubins. Acreditamos ser os querubins. E o versículo 12, o Espírito, que trata do Espírito de Deus. É ele que direciona, que dirige os querubins. Versículo 13, brasas de fogo ardente. Brasas de fogo ardente. Ezequiel vê uma espécie de carro, trono em movimento constante. Deus é manifesto num trono móvel que nunca para e que vai para onde o Espírito ordena. A linguagem figurada simboliza a sabedoria de Deus sobre todas as coisas e a sua presença em todas as coisas e a sua presença em todas as esferas da criação. Semelhança de um homem, versículo 26. Ezequiel vê Deus sentado num trono, na semelhança de um homem. Essa mostra que quando Deus resolveu revelar-se plenamente, ele fez na forma humana, mediante Jesus Cristo. Da glória do Senhor, versículo 28, o aparecimento da glória de Deus, Ezequiel indicava que ele já saíra do templo de Jerusalém e que agora estava sendo manifesta aos exilados. Ezequiel profetizou posteriormente que a glória de Deus voltaria a Canaã e a Jerusalém. Então, olha que coisa tremenda. Nessa última parte, né, Ezequiel vê, versículo 28, 26 e 28, o Filho do Homem no trono. É a alusão que ele faz de Cristo, que nós chamamos de cristofania, né? Quer dizer, Deus se revelando em forma humana, né? Já é uma ação de como viria ao mundo o Filho de Deus, né? E ele revela essa glória, que somente Deus tem o poder de mudar a história de Israel, porque ele continua no controle de tudo, né? Ele continua no trono. Então, é profético, é tremendo, é para a glória de Deus. O livro de Ezequiel é um livro abençoadíssimo e é importante que nós nos dediquemos a ele, né? Para que nós possamos ser abençoados e edificados. Você vai assistir o vídeo quantas vezes for necessário. Se tiver dúvida, você vai mandar lá no grupo para nós tirarmos as suas dúvidas, tá bom? Vamos terminar? Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós e que o Senhor possa cumprir sobre nós a tua palavra e que o Senhor possa liberar sobre nós a tua bênção. Em nome do Senhor dos Exércitos, nós te agradecemos por esse período aonde o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Muito grato pela tua bênção e pela tua graça, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor e tchau, tchau.